Amém, meus irmãos? Vixe. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes? Amém. O pessoal brinca com a gente, né? Que agora tem o William também que fala isso. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres? Mas isso é para despertar, né? Que maravilha nós estamos aqui na casa do Senhor nessa quarta-feira. Que louvor abençoado, né? Mais perto do monte, mais perto da face, mais perto da glória. Esse é o lugar que nós precisamos de estar. Esse é o lugar que nós temos que ansiar, desejar todos os dias. É estar próximo da presença. O mais perto possível, porque é a presença que transforma, é a presença que cura. E eu quero falar hoje um pouco sobre, lá em Lucas, capítulo 8, não, Lucas não, Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34. Hoje de manhã eu estava ouvindo um louvor que falou muito comigo. E ele falava sobre o toque, né? O toque de Jesus, o quanto o toque de Jesus transforma, o quanto o toque de Jesus ele liberta. E quando Jesus toca em nós, cada vez mais a gente anseia e deseja por esse toque todos os dias, né? E falou muito grande comigo e eu fiquei pensando nessa melodia, nessa mensagem. E antes de nós tocarmos em Jesus, nós precisamos primeiro ser tocados por Ele de alguma forma, né? Antes de Jesus tocar em nós, nós precisamos tocar nele, né? A gente precisa se render ao Senhor, primeiramente, para que Ele venha e toque em nós e transforme a nossa vida. Então, aqui em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, vai dizer assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos... Vamos lá aqui, né? Agora tem que ler no telão, né? Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava assim: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Imediatamente, a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Aqui nós vamos ver e relatar, a Bíblia vai relatar sobre essa mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue. E a Bíblia vai falar que ela gastou tudo que ela tinha, né? Todos os recursos que ela tinha, ela investiu nisso para que ela de fato encontrasse a cura. E ela não encontrou, pelo contrário, isso tudo, ela gastou o que ela tinha, o tempo que ela tinha, todos os recursos, mas isso trouxe mais sofrimento para ela do que, né, a própria doença em si já estava acontecendo ali. E ela tomou uma atitude de fé, e aí que a gente vai entrar. Comecei falando sobre, né, o toque de Jesus em nós. E antes de Jesus tocar em nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos nos tocar em Jesus, para que, de fato, Ele toque em nós de verdade e mude as situações na nossa vida. E eu quero começar aqui falando para vocês. Alguém aqui já teve a ousadia de tocar em Jesus? Você já sentiu isso de falar assim: não, eu toquei em Jesus e eu tive uma resposta grande?
Eu falo assim, eu faço essa pergunta porque teve um tempo atrás que eu tive essa ousadia, né, de falar assim, de tocar em Jesus de alguma forma, com oração, com louvor, com adoração, para que Ele mudasse algo na minha vida, né? Todo mundo sabe da minha história, né, sobre o casamento, a gente já contou isso várias vezes, e eu não tive perspectiva de casamento, até um dia que eu falei assim, Jesus, se o Senhor é por mim, o Senhor vai fazer o casamento acontecer, vai ter alguém na minha vida, eu vou ter família, e eu vou voltar a acreditar nisso. E o Senhor fez isso, porque teve um momento de ousadia na minha vida que eu deixei o medo de lado e fui até Jesus. Eu deixei todas as minhas crenças de lado, eu deixei tudo que eu achava que era bom para mim de lado e fui até Jesus e pedi para Ele, para que Ele fizesse a vontade dEle. E o Senhor, Ele fez. Hoje a gente está casado, tem filho, tem família, mas tudo isso para mostrar que quando nós vamos até Jesus e tocamos em Jesus de alguma forma e chamamos a atenção dEle, Ele olha para nós e Ele estende a mão e Ele transforma a nossa vida. Essa mulher, aconteceu isso com ela. Ela não tinha perspectiva mais, ela não tinha mais recurso, ela não tinha mais nada, mas de repente, ela não cria mais, eu acho que na medicina, ela não cria nela mesma, mas ela falou assim, pera lá, está passando alguém aqui que pode mudar a minha história. Eu acredito que essa mulher já sabia da história de Jesus, sabia o que estava acontecendo, porque Jesus, ele não tinha telefone, redes sociais, mas o marketing dele era maravilhoso. Por onde Jesus passava, todo mundo sabia quem ele era, o que ele fazia. E essa mulher, de alguma forma, falou assim, não, Jesus está passando aqui. Ela ouviu falar, Jesus está passando aqui, e ela foi até ele. E ela rompeu a multidão e tocou nele e foi curada. E eu anotei várias coisas aqui, e que o Senhor foi ministrando comigo durante essa tarde. Antes de Jesus tocar em você, toque nele primeiramente, para que, de alguma forma, ele chame a atenção dele para você. E essa mulher, ela fez isso, ela foi até Jesus e chamou a atenção dele. Gente, imagina só você andando, sabendo quem era Jesus e falando assim, não, pera lá, Jesus é Deus, ele é o homem, ele faz grandes coisas, eu vou dar um jeito de tocar nele. Ela se desafiou, ela desafiou as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus e ela se desafiou, porque a atitude dela foi de fé, a atitude dela foi de eu creio que Ele pode fazer. E uma das coisas assim, que me chamou a atenção nessa passagem é que essa mulher, ela teve 12 anos sofrendo aquela situação. Foram 12 anos de espera para que o milagre acontecesse. É um tempo longo. É um tempo de amadurecimento. Essa mulher, no começo, eu acredito assim, que ela ficou desesperada, mas com o tempo acho que ela foi um pouco se acostumando com aquilo, mas de repente ela viu uma saída e ela falou assim, não, pera lá, são 12 anos de sofrimento, mas hoje isso encerra aqui. Isso acaba aqui hoje, porque eu tenho fé que eu vou conseguir ser sarada, curada dessa situação. E ela foi, porque quem espera Jesus, alcança a misericórdia. Quem espera em Jesus, quem espera o milagre vir, quem espera Jesus passar, vai alcançar de alguma forma o milagre, vai alcançar de alguma forma a bênção. E essa mulher, ela mostra que a maior atitude das nossas vidas não é só falar assim, não, eu vou até Jesus. Às vezes a gente vai até Jesus, mas a gente não toca em Jesus de uma forma que chame a atenção dele. A gente sempre fala isso, a gente pode vir aqui na igreja, cantar, adorar, orar, fazer um monte de coisa, mas se o nosso coração não estiver literalmente entregue ao Senhor, se a nossa vida não estiver literalmente com fé, crendo que o Senhor ele pode fazer alguma coisa, nós não vamos tocar em Jesus, não vamos chamar a atenção dele de uma forma real e verdadeira. Para que a gente chame a atenção de Jesus, nós precisamos ter fé o suficiente para que isso chame a atenção dele. E ele vai relatar aqui que o que chamou a atenção dele não foi o simples fato dela tocar, foi a fé que ela tinha. Quem toca em Jesus, por aquilo que Ele pode dar, não alcança o milagre. Por que eu anotei isso? Porque Jesus estava andando aqui, tinha uma multidão em volta dele. Né? A palavra está falando que tinha uma multidão que tocava nele, que empurrava ele, que oprimia ele. Mas a intenção, às vezes, de muitos que estavam ali, era só de receber. Não era de entregar algo. Essa mulher, ela mostra aqui pra gente que ela não foi só para receber, ela entregou algo. Ela entregou a fé dela que ela tinha no Deus que podia fazer alguma coisa. E ela vai lá e toca em Jesus. E esse povo começa a oprimir Jesus, esse povo começa a tocar em Jesus ali, mas eles não fazem nada, não acontece nada, não tem nada de diferente.
Porque eles estão ali, junto com Jesus, querendo alguma coisa. E essa mulher fez totalmente diferente deles. Ela foi e tocou em Jesus com fé. E mudou toda a história dela. Nós temos tudo para chamar a atenção de Jesus e receber dele milagres. Receber dele aquilo que nós precisamos. Mas onde está o nosso coração às vezes? Será que o nosso coração só está naquilo que ele pode dar ou quem ele é? Será que a nossa fé é madura o suficiente para tocar em Jesus ao ponto de ele parar e nos abençoar? Será que a nossa fé é madura o suficiente para que de Jesus saia poder, para que de Jesus saia milagre? Isso que aconteceu com essa mulher. Olha só que maravilhoso isso. Ela tocou em Jesus com tanto amor, com tanta fé, que a Bíblia vai falar que de Jesus saiu poder. Olha o tamanho dessa fé, olha o tamanho desse amor que ela tinha. Às vezes nós perdemos muitas coisas e nós não vivemos muitos milagres, não vivemos muitas coisas que desejamos às vezes, porque nós não tocamos em Jesus com amor, com verdade. Eu vou falar para vocês, eu já perdi muitas coisas, muitas oportunidades, porque em vez de primeiro dia eu tocar em Jesus, eu toquei no meu ego primeiro, deixei o meu ego transparecer primeiro, a minha vontade, achar que eu podia por mim, que Jesus está ali, mas eu sei que Ele pode me dar, mas eu não toquei em Jesus de verdade, para que ao ponto dele Ele me entregasse as bênçãos que eu queria. Muitas vezes a multidão está ali, oprimindo Jesus, e não acontece nada com eles. Às vezes nós somos essa multidão. Às vezes nós estamos ao redor de Jesus o tempo todo ali, cercando Jesus, mas não estamos tocando literalmente em Jesus com fé. Essa mulher, ela acessou algo que muitos não acessaram. Que, aliás, poucos acessaram. Ela acessou um lugar que poucos acessaram. Os pés de Jesus, estar ali. Você quer ver milagres do Senhor acontecendo na sua vida? A gente sempre fala isso. Secreto. Você quer ter resposta de Jesus? Você quer tocar Jesus? Secreto. Uma vida no altar, uma vida buscando a presença. Uma vida buscando esse toque diário de Jesus. Uma vida sedenta por Ele, uma vida que não se prende às coisas aqui dessa terra, mas se liga nas coisas que o Senhor faz, naquilo que os céus faz. Aqui ela vai relatar que ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, procurando uma solução. Quantas vezes nós temos gastado tudo que nós temos, os nossos recursos, naquilo que não vai trazer nenhum resultado, naquilo que não vai dar nenhuma saída para a gente. E a gente insiste, às vezes, em muitas coisas que não vai dar certo, e a gente sabe que não vai dar certo, que não é aquela solução, mas a gente insiste naquilo ali, porque a gente está lutando para conseguir. E às vezes não é isso. O que o Senhor está falando, o que essa mulher mostra aqui para a gente é o seguinte: pode gastar tudo que for, mas se Jesus não estiver no seu caminho, se você não tocar em Jesus, não vai adiantar de nada. Você pode gastar todos os seus recursos, gastar tudo que você tem, até a sua saúde. Mas se Jesus não estiver no negócio, não funciona, não vai. E a gente vê muitas pessoas perdendo coisas, perdendo bênçãos, perdendo vida financeira, amorosa, tudo perdendo porque está lutando por algo que o Senhor não está ali. Que não tocou em Jesus para que transformasse aquela situação ali. E eu vou ser breve. Quando você deposita o seu tempo e os seus recursos naquilo que não tem garantia, isso te traz sofrimento e só piora a situação. Olha só que interessante, quando você gasta tudo que você tem naquilo que não te traz garantia, você perde, você sai perdendo, você sofre mais ainda. Teve um tempo que eu trabalhava numa loja e você vendia as coisas ali, às vezes o cliente ia lá, estragavam, né, o aparelho e vinha querer pedir a garantia. E aquele aparelho não tinha garantia, porque você via lá que o cliente ele forjava a situação ali do aparelho para
para poder ter a garantia daquilo ali. E não tinha garantia, porque ele mexeu em algo que não podia ter mexido. Quantas vezes nós estamos mexendo em coisas que não é para nós mexermos e perdemos a garantia com o Senhor? Perdemos as bênçãos, perdemos a oportunidade de avançar, porque a gente está envolvido com aquilo que não é do Senhor. Nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos transmitir a nossa fé para Jesus, deixar Jesus agir nas nossas vidas para que a gente seja literalmente transformado, para que a gente tenha confiança, para que a gente tenha valor, para que a gente tenha força na caminhada. Essa mulher, ela vai lá e toca em Jesus e ela transforma a vida dela inteira. E ela começa a fazer a vontade de Deus através daquilo ali, porque ela creu, ela teve fé e ela foi mudada por aquilo ali. E a vida dela toda foi transformada. E eu acredito também que quem estava ao redor viu todo aquele milagre acontecer e viu a transformação daquela mulher. E a vida também foi transformada. Toque em Jesus para que a sua vida seja transformada. Tenha fé naquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor já falou sobre você. Nós precisamos acessar esse lugar de autoridade no Senhor. Nós precisamos acessar esse lugar que transmite poder, esse lugar que sai poder de Jesus. Porque se a gente não acessa isso, nós estamos aqui em vão. Nós fazemos por fazer. Nós não temos resultado daquilo que buscamos. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o poder de Deus, ele se manifesta quando nós tocamos nele. Quando nós nos rendemos a Ele, quando nós deixamos Ele agir e trabalhar. Eu vou falar para vocês, nesses últimos meses, hoje eu estava até parando para pensar isso, nesses últimos meses tem acontecido algumas coisas comigo que eu falo assim, às vezes eu estou barrando algumas coisas que o Senhor está querendo derramar sobre a minha vida, porque eu não estou tocando em Jesus de uma forma que está agradando Ele. A gente tem que parar todos os dias e refletir o que nós estamos fazendo, está agradando ao Senhor? Nós estamos tocando no Senhor? A nossa vida literalmente está sendo algo que está chamando a atenção do Senhor? Porque tem duas formas de chamar a atenção do Senhor. Chamar a atenção pela fé que você tem, pelo aquilo que você faz por Ele, ou chamar a atenção daquilo que você está fazendo de errado, aquilo que você não está consertando, aquilo que você precisa consertar. Porque às vezes o Senhor precisa dar umas broncas na gente, o Senhor precisa chamar a nossa atenção. Para a gente voltar para o caminho, para a gente voltar no posicionamento e receber dEle perdão, receber dele amor, receber dele as bênçãos. E eu parei, desde ontem eu estou refletindo nessa situação e falei assim, caramba, eu preciso voltar e ter posicionamento de tocar em Jesus de uma forma diferente. Porque se eu não fizer isso, eu perco as bênçãos que o Senhor já tem preparado para mim. Eu não consigo alcançar o milagre que o Senhor já tem preparado para mim. Então toque em Jesus, porque quando nós tocamos em Jesus, Ele transforma a nossa vida. Amém? Você que gostou dessa mensagem, comenta, curte, compartilha, siga nas redes sociais, aperte o sininho lá para que cada vez que chegar uma nova mensagem, que você seja abençoado também. Amém?